Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública, repercutindo uma notícia que é muito boa sobre o futuro do Auxílio Brasil, notícia que saiu primeiro no G1, do comentarista de economia Valdo Cruz, do G1, da Globo News, uma informação bem relevante que casa com aquilo que eu vinha falando aqui no canal Consulta Pública, sobre a nova fila do Auxílio Brasil e os planos. Sim, o governo tem planos de aumentar o Auxílio Brasil no sentido do número de beneficiários e nesse vídeo você vai entender como isso vai afetar muitas famílias no Brasil, aproximadamente 3 milhões de famílias, e por que dessa mudança e qual a dificuldade que o Paulo Guedes vê nesse momento de qualquer ampliação dos programas sociais. Isso do Auxílio Brasil, além do Vale Gás, que precisa de uma ampliação natural. Então preste muita atenção e não esqueça de deixar o like, de fazer inscrição, que isso nos ajuda demais a crescer nossa comunidade. Vindo aqui para a nossa tela, fiz questão de trazer o texto do Valdo Cruz para referenciar quando uma informação sai em algum local. É muito importante a gente dar os créditos. Às vezes o Consulta Pública também traz informação em primeira mão. Vejo em vários locais, ninguém fala nada. Então eu acho muito importante a gente mostrar de onde é que estão vindo as informações. O Valdo Cruz trouxe uma informação que casa um pouco com aquela informação que eu tinha passado para vocês e eu já vou explicar. Equipe de Bolsonaro quer ampliar Auxílio Brasil para mais de 20 milhões de famílias. O que acontece, pessoal? Olha só. Teve uma mudança nas regras do Auxílio Brasil no que diz respeito a faixas de pobreza e extrema pobreza. A faixa de pobreza foi para R$ 210 reais per capita, até R$ 210 reais, enquanto a de extrema pobreza foi para R$ 105 reais, sendo que o projeto original do Auxílio Brasil era 100 e 200, sendo que antes era 89 e 178 no Bolsa Família. Quando você aumenta a faixa de renda de um programa social, ou seja, pessoas antes tinham que ter até 178 per capita, agora 210. Parece pouco, mas é bastante diferença. Então, milhões de famílias passaram a ter direito ao Auxílio Brasil. Isso aumenta o número de famílias elegíveis e logo a fila estará numerosa de novo. Por quê? O governo diz que zerou a fila, mas não, tem muito mais famílias que têm direito, algumas já estão no cadastro único, outras estão entrando, outras fizeram cadastro, os dados não foram processados a tempo, ou seja, o governo já sabe que ele ampliou o Auxílio Brasil de aproximadamente 14,5 milhões de famílias para 17, para mais de 17 milhões, mas vai ter que logo fazer uma ampliação de mais de 3 milhões de famílias para zerar a fila de novo. Só que qual a dificuldade disso? A equipe de Guedes, do Paulo Guedes, ministro da Economia, não concorda com isso. E o problema não são os 400 reais, o complemento para chegar a 400 reais. O problema é o Auxílio Brasil em si. Como assim? Todos os beneficiários do Auxílio Brasil que hoje estão recebendo 400 têm dois valores. O valor do Auxílio Brasil, que é o valor fixo, que não acaba em dezembro de 2022, que é o valor para sempre, mas esse complemento para chegar a 400. Nesse dinheiro para pagar esse complemento, sobrou bastante orçamento. Só que quando eles colocam uma família para receber o Auxílio Brasil, o governo precisa de uma receita permanente para pagar uma despesa permanente. Ou seja, o governo tem que apresentar uma fonte de recursos que garanta que se você for incluído no Auxílio Brasil, você que hoje não recebe, o governo tem como pagar em 2023, 2024, tem de onde tirar esse dinheiro. E já tem que deixar apontada essa origem dos valores. Não pode ficar algo assim. Em 2023 a gente vê como é que vai pagar. Não, tem que ter uma fonte de recursos garantida por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, principalmente por ser um ano eleitoral, o governo sabe que precisa fazer movimentos nos programas sociais, não pode deixar a fila crescer de novo, porque a fila não faz sentido nenhum diante de um programa que tem lá as suas regras. Se você preenche as regras, você automaticamente tem que ser incluído nesse programa e é o governo que tem que se programar quanto ao orçamento para pagar esse programa. E todas essas notícias que estão chegando mostram que o governo já está atento nisso e que novas inclusões vão ocorrer. O que acontece? Todos os meses vão ocorrer saídas e entradas no Auxílio Brasil. Só que, nesse mês de janeiro, foram 3 milhões de famílias que já entraram. Para ocorrer uma inclusão tão grande quanto essa, provavelmente vai demorar um pouco. O governo deve fazer isso de forma escalonada com as próximas famílias, com as famílias que preenchem os requisitos e ainda não estão no programa social, ainda não estão no Auxílio Brasil. Então, em fevereiro, é provável que entre mais um pouco de famílias, outras vão sair porque não preenchem mais os requisitos, e isso vai acontecer todos os meses. O Auxílio Brasil não é um programa fixo, nesse sentido, não é um programa engessado, assim fica melhor de dizer. Não é um programa que as famílias entram e demoram para sair. Não, teoricamente é um programa que todos os meses vai ter entradas
e saídas. E a partir disso o governo vai conseguir com que essa fila comece a andar. Enquanto isso, o Bolsonaro e toda a equipe da ala política do governo pressiona a equipe econômica para que aponte fonte de recursos, para que o número de beneficiários suba. Hoje é muito provável que tenha mais de 20 milhões de famílias que preencham os requisitos do Auxílio Brasil. E estão no programa hoje um pouco mais de 17 milhões de famílias. Então, muitas famílias em situação vulnerável, que preenchem esses requisitos da faixa de pobreza e extrema pobreza, ainda não estão recebendo. O governo sabe disso e, conforme que está saindo em todos os comentaristas, em todas as pessoas muito bem informadas, o governo já está atento sobre isso e trabalhando sobre isso. Então, em breve, a gente pode ter um novo fluxo de inclusões de famílias no Auxílio Brasil. Se você já foi incluído, ótimo. Tome cuidado com o seu cadastro único, de manter ele sempre atualizado. Se a sua família não foi incluída ainda, você tem que verificar se o seu cadastro, se você tem o cadastro único, se você está no CAD único. Ponto 1. Ponto 2, verificar se ele está atualizado. O CAD único atualizado significa a cada 24 meses fazer uma atualização, mesmo que os dados não mudem, ou se nesse período, desde a sua última atualização, mesmo que não tenha fechado 24 meses, mesmo que não tenha fechado 2 anos, mudou alguma informação da sua família? Mudou a escola do filho, mudou o endereço, isso tem que ser informado ao CRAS para que seja feita a atualização cadastral. Se você muda de cidade, tem que fazer a atualização cadastral. É passível de punição, você pode ser bloqueado caso o seu cadastro único não esteja plenamente atualizado. Além da questão do cartão de vacinação, que tem que manter em dia, frequência escolar das crianças também é fundamental para que não ocorram bloqueios no Auxílio Brasil, ok? Se você gostou desse conteúdo, achou informativo, não esqueça de deixar o like, de fazer a inscrição. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.